Olá, amigos, tudo bem? Estamos retornando com o nosso programa Expressão Universitária. O programa de hoje conta com a presença da professora Marciane Kessler, do curso de enfermagem, e que tem atuação também no curso de medicina veterinária, e que teve sua tese de doutorado divulgada neste mês de março pela Revista Americana de Saúde Pública, reconhecida internacionalmente. Bem-vinda, professora, que bom contar com sua presença aqui nesse nosso espaço. Inicialmente, que estudo a senhora desenvolveu e que mereceu esse destaque por esta revista? Bom, primeiramente, seu Ademar, muito obrigado pelo convite. Para mim é uma satisfação enorme estar aqui e pela oportunidade de poder divulgar um pouco com a comunidade do meu trabalho e os resultados desse meu trabalho. Referente à minha pesquisa, eu finalizei o doutorado em março do ano passado e a minha pesquisa ela foi realizada com a população idosa do município de Bagé. Eu tive a oportunidade de, durante o doutorado, e atualmente ainda faço parte de um estudo de corte. O que é um estudo de corte? É um estudo longitudinal, então você acompanha a população durante um período. No nosso caso, acompanhamos a população idosa, ou seja, de 60 anos ou mais de Bagé, durante o período de 9 anos. Então, o estudo iniciou em 2008, e fizemos o acompanhamento dessa população em 2016 a 2017. Com esse tipo de estudo, a gente consegue acompanhar a evolução da condição de saúde da população, porque são acompanhadas as mesmas pessoas. Então, acompanhamos 1.593 idosos daquele município, vivendo na região que era coberta por serviço de atenção primária à saúde. Dentro desse estudo, o meu foco foi avaliar a mortalidade entre idosos, e o foco com isso foi avaliar a determinação social da saúde e verificar o impacto, ou seja, em outras palavras, o papel, a função da ESF, que é a Estratégia de Saúde da Família, na redução da desigualdade na mortalidade dessa população. Então, só para esclarecendo, quando a gente fala no conceito de determinação social da saúde, são os fatores socioeconômicos, ambientais e culturais que impactam na saúde da população. Então, esse é um conhecimento, o conceito de determinação social de saúde já é algo conhecido, estabelecido, porque no mundo inteiro encontram-se evidências de que pessoas com maior vulnerabilidade social e pessoas mais pobres são pessoas que possuem mais risco de desenvolver condições de saúde, que são morbidades, incapacidades. Consequentemente, essa população tende a ter uma menor expectativa de vida, ou seja, morrer mais cedo, Então, a mortalidade precoce ou prematura. Então, a determinação social da saúde envolve todo o contexto social da população, onde a pessoa nasce, cresce, vive, trabalha e envelhece, que vão impactando a sua saúde ao longo da vida. E geralmente esses resultados, eles são bastante perceptíveis no final da vida dessa pessoa. E o que essa sua pesquisa descobriu, então? Que é extremamente importante que esta parte da sociedade, digamos assim, receba permanentemente essa atenção. E eu já queria adiantar aqui um pouquinho, então, nesse período de pandemia, a senhora acha que essa característica, esse trabalho foi um pouco esquecido, até por parte das próprias pessoas que ficam com medo de se expor? Na sua opinião, o que a senhora... Claro que teria que haver uma pesquisa agora para descobrir se isso influenciou ou não. Afinal de contas, estamos há um ano de pandemia, mas as pessoas ficam com medo de se expor neste momento.
Com certeza, seu Ademar. No período do nosso estudo, o segundo acompanhamento foi realizado, iniciamos em 2016 e foi até o ano 2017, tá? Então, nesses 9 anos de acompanhamento, a gente não teve essa situação da pandemia. Então, nesse último ano, a gente realizou um novo acompanhamento dos idosos ainda vivos, né, de 2008, e realizamos um acompanhamento telefônico, mas foi mais com o intuito de avaliar como que essa população idosa está se cuidando, né, se eles estão seguindo as orientações de distanciamento social, como é que é o comportamento familiar e também investigar, né, alguns sinais e sintomas sugestivos de depressão nessa população, considerando a questão do distanciamento e isolamento social. Né? Então, a princípio, eu ainda não tenho resultados, nós, né, como grupo de pesquisa, isso, ainda não temos resultados desse acompanhamento, né? Os dados ainda estão em fase de análise, mas a gente realizou esse terceiro acompanhamento no ano passado, via telefone, né? Considerando a impossibilidade de contatar e de visitar essas pessoas em função da pandemia. Né? Então, olhando um pouco para essa estratégia, para essa que é uma política pública de saúde, no período de acompanhamento, não tem como eu falar dela se não resgatar um pouco da história dela, né? Então, a estratégia de saúde da família é uma política, um programa que surgiu em meados da década de 90. Tá? Então, inicialmente chamada de Programa Saúde da Família, e ela começou a ser aderida, principalmente a partir dos anos 2000, né? Que ela começou a ter maior adesão pelos municípios. Porque como é que ocorre essa implementação da ICF? Parte da vontade do governo municipal querer aderir a uma estratégia de saúde da família, que é uma equipe, né, da ISF. A partir do momento que o governo municipal tem a intenção de aderir a uma ISF, existe o suporte financeiro do governo federal para a implementação dessa equipe, né? Primeiramente, então, essa equipe surgiu com o intuito de modificar o modelo de atenção primária à saúde que existia no Brasil, né? Quando ela surgiu, já existiam equipes de atenção primária, atenção básica de saúde, que ainda existem hoje, que é o que chamamos de atenção básica tradicional, né? E a estratégia de saúde da família, ela surge como um modelo de estrutura e organização diferenciada de equipe e atuante no território, com o intuito de implementar e efetivar os princípios que mundialmente são considerados como princípios e atributos da atenção primária e também para efetivar os princípios do nosso Sistema Único de Saúde, que é a integralidade da atenção, então assistir o usuário, né, de forma integral, ou seja, considerando todo o contexto em que ele vive, contexto social e familiar. A equidade em saúde, então, dá um maior suporte e atenção para aqueles que mais estão precisando, né, que é promover a equidade. A universalidade, que é outro princípio do SUS, que é oferecer, disponibilizar atenção à saúde para todo mundo, né? E os princípios da atenção primária, que incluem, além desses que eu já mencionei, a coordenação do cuidado, que é se responsabilizar pelo usuário e coordenar ele dentro da rede de atenção e ser a porta de entrada preferencial. Então, a gente sabe que no sistema de saúde, nem sempre a atenção básica é a porta de entrada do usuário para o serviço, né? Mas espera-se que ela seja a preferencial, que seja a primeira porta de entrada do indivíduo, né? Que é a atenção primária à saúde. Outra característica interessante dessa estrutura é que ela visa um cuidado no território e com a família, né? Então, uma das principais diferenças da equipe
comparando a equipe de estratégia de saúde da família e da atenção básica tradicional, é que a equipe de saúde da família, ela atua num território delimitado. Então, são em torno de 3.500 a 3.700 pessoas que ela cobre, todas elas estão cadastradas, são acompanhadas, né? Ou em torno de 1.000 famílias. Essa não é uma característica da atenção básica tradicional, né? Então, às vezes acontece da gente ter uma equipe de atenção básica que cobre em torno de 10.000 pessoas. Então, a demanda é muito grande, isso, e muitas vezes a equipe não consegue focar atenção para a família e para o contexto social. Outra diferença dessas duas equipes é que a ESF possui uma equipe mínima, que inclui preferencialmente um enfermeiro e um médico que possui capacitação para a saúde da família ou especialização, né? E o modelo tradicional, ele geralmente inclui médicos especialistas, como por exemplo, o pediatra, o ginecologista. Outra diferença em relação à equipe é a presença do agente comunitário de saúde na estratégia de saúde da família. Então, ele é fundamental porque ele faz esse elo de ligação entre serviço profissional da saúde e entre o usuário e a família, né? Então, ele visita aquela família pelo menos uma vez por mês, ele conhece aquela família, ele conhece a comunidade, ele sabe o que está acontecendo ali e quais que são os problemas, né? Além da visita do ACS, o ACS nem sempre está presente na unidade tradicional. Além da visita do ACS no modelo de saúde da família, existe a visita realizada pelo enfermeiro e pelo médico. Há pessoas que mais precisam, situações mais graves, como por exemplo acamados, pessoas com diversas doenças crônicas, famílias que vivem em uma grande vulnerabilidade social. São situações onde também ocorre a visita pelo próprio profissional da saúde que tenta mediar a situação e tentar intervir da melhor forma possível. Bem, considerando essa diferença entre os dois modelos e implementação da estratégia de saúde da família no Brasil, começou-se a ter uma maior expansão desse modelo de atenção no início dos anos 2000. E qual que era a prioridade de implementação desse modelo de atenção? Que ele fosse implementado primeiramente nas áreas mais pobres e regiões mais pobres do país e dentro dos municípios, né? E isso os dados refletem atualmente. Se hoje a gente for olhar a cobertura de saúde da família no Brasil, ela é em torno de 62%, 63% da população é coberta por esse serviço. Se olharmos essa cobertura em regiões mais pobres, como o Nordeste, ou regiões rurais, essa cobertura chega a 80%, né? Por que se priorizou que os municípios, ao adotar a estratégia de saúde da família, implementassem ela primeiro nas regiões mais pobres? Justamente para promover o acesso ao serviço, uma atenção qualificada a quem mais precisa, né? Então, se eu considero, a partir do contexto da determinação social da saúde, eu considero que a população mais pobre, socialmente vulnerável, ela adoece mais, consequentemente, né, eu posso concluir que é a população que mais precisa de acesso e acompanhamento em saúde. E a estratégia de saúde da família, ela chegou justamente para promover essa equidade, né? Fornecer atenção a quem não tinha acesso de forma privada, né? Ou a quem não tinha acesso de uma atenção antes de qualidade, com acompanhamento longitudinal, né? Que é o vínculo, esse acompanhamento ao longo dos anos. Pois bem, olhando para o cenário de Bagé, esse cenário ele não era diferente. A situação, o contexto de implementação da ESF naquele município, ele não foi diferente. Então, o que aconteceu? Lá, a ESF começou a ser implementada no ano de 2003, né?
Em 2008, quando a minha orientadora do doutorado, que é coordenadora desse estudo, a professora Elaine Tomé, quando ela iniciou esse estudo no município de Bagé, o município tinha metade da população coberta pela ICF, ou seja, toda a periferia, que era a população mais pobre. Então, a cobertura... Totalmente coberta. Isso, os mais pobres, principalmente os mais pobres, eram que possuíam cobertura pela ICF, e a outra metade, que era a parte central do município, onde residiam as pessoas com melhores condições sociais, ela era coberta pela atenção tradicional. Pois bem, tendo um cenário onde metade da população é coberta pela ESF ou por uma política de saúde e a outra metade não, era um cenário perfeito para a gente avaliar o impacto de uma política de saúde, né? Porque é como se fosse um experimento natural, né? Eu tinha metade da população coberta, outra metade não. Então, além de ser um município com mais de 100 mil habitantes, próximo à cidade de Pelotas, que é onde atuava a professora Elaine Tomé, então seria viável fazer esse estudo no município de Bagé, era um cenário perfeito para avaliar essa política, né? Além disso, Bagé, na época, tinha uma proporção de idosos maior do que do estado e do Brasil. Então, foi outra questão que chamou atenção para implementar esse estudo voltado à população idosa, né? Então, a partir disso que surgiu, então, a ideia de se avaliar o impacto da ISF, né? Que lá atrás, quando o estudo iniciou em 2008, tinha metade da população coberta e outra metade não coberta, e acompanhar essa população para ver o impacto do serviço de saúde nas condições de saúde da população. Pelo que a senhora falou, essa atenção à saúde da família é uma estratégia fundamental para melhorarmos a qualidade de vida da população como um todo, especialmente nessas áreas, entre essas pessoas mais pobres, digamos assim. Então, resumidamente, é isso que a senhora quer dizer, ok? Isso, exatamente. Quando eu fui fazer essa minha pesquisa, eu fiz toda uma revisão de literatura, que é aconselhado que qualquer pessoa que escreve um projeto, ou que vá fazer, qualquer pesquisador precisa fazer, que é uma revisão da literatura para conhecer o que há publicado sobre aquele tema, né? Porque se há evidências suficientes, não há sentido você repetir e fazer uma mesma pesquisa para encontrar os mesmos achados. Então, na minha revisão da literatura, buscando conhecer um pouco o impacto da estratégia de saúde da família na população, há, principalmente no Brasil, muita produção científica em relação a um impacto na saúde. Então, por exemplo, o impacto da estratégia de saúde da família na mortalidade infantil, o impacto da estratégia de saúde da família na mortalidade por causa específica, por exemplo, condições cardiovasculares, e também não só na mortalidade, em outras condições de saúde, né? Mas com essa revisão da literatura, o que eu percebi? Que há muito pouco estudo que visa avaliar a redução, o impacto dessa estratégia em promover a equidade de saúde, ou seja, reduzir a desigualdade na condição de saúde, e não foi encontrado nenhum estudo realizado em idosos. Então, a maioria deles focados em criança, né, saúde da infância, população adulta de modo geral. Então, eu encontrei ali a resposta para o meu objetivo de pesquisa, né? Então, é um estudo inédito, é um resultado inédito. Bom, então, quais resultados que eu encontrei nessa minha pesquisa? Comparando, então, as duas populações, uma exposta à estratégia de saúde da família e a outra não. O que conseguimos perceber? Inicialmente, olhando para o perfil dessa população, perfil socioeconômico, percebemos que a população que vive na estratégia de saúde da família, ela é uma população mais pobre,
né? A riqueza, ela é bem menor, né? É uma população com menos anos de escolaridade. A proporção de pessoas ali que vivem ali, que tem plano de saúde, é muito baixa comparado aos que vivem nas áreas cobertas pela atenção tradicional. Bem, isso é algo que já sabíamos, visando a implementação da ISF para a população mais pobre, tá? A partir disso, o que a gente percebeu? Que na ISF a população também possui piores condições de saúde. Então, é uma população, comparando a população com melhores condições sociais, que é o da UBS tradicional, essa população apresentou maior prevalência de depressão, maior prevalência de diabetes, maior proporção de tabagismo, né, pessoas que fumam, e maior proporção de incapacidade funcional. E essas diferenças, elas foram significativas, né? Então, você poderia me perguntar, né, tá bem, professora, né? Como que, se essa população está exposta a um modelo de atenção que visa melhor qualidade da atenção, por que essa população é mais adoecida? Justamente por causa do impacto dos determinantes sociais, dos fatores sociais. Então, a ISF, ela não consegue impedir o impacto do fator social, mas ela consegue oferecer acesso, né, e tratamento e uma atenção qualificada, impedindo complicações. Então, o que já tínhamos em mente? Que provavelmente a taxa de mortalidade seria igual nas duas populações, considerando que a ISF consegue amenizar o impacto dos fatores sociais, né? Então, ali já a gente já confirma a nossa hipótese, mas os resultados nos surpreenderam. Quando a gente foi mais a fundo em relação à análise estatística, considerando análise ajustada e de interação, a gente visualizou que a ISF, ela conseguiu amenizar o efeito da situação social na saúde da população. Então, ela modificou o efeito. Ou seja, os idosos que viviam e que vivem na área da estratégia da saúde da família, mesmo sendo os mais pobres, eles apresentaram em torno de 50% menor risco de morte comparado à população que vive na atenção básica tradicional. Professora, antes da gente concluir, a pandemia, na sua opinião, não estaria sendo um grande complicador, especialmente nas áreas na área mais idosa, destas pessoas com dificuldades, como apontou a sua pesquisa? Isso não estaria, embora não haja nenhuma pesquisa a respeito disso, não seriam os mais atingidos pelo coronavírus, consequentemente com problemas mais graves? Com certeza. A pandemia é um grande complicador, né, nesse cenário, considerando principalmente entre idosos e população mais pobre, porque o que acontece? Mesmo sendo idoso, como essa população ela é mais pobre, geralmente é uma população que continua com atividades trabalhistas, né, mesmo que sejam informais, uma forma de adquirir renda. Né? Além disso, tem todo o impacto da pandemia na rede social desses idosos, que acaba tendo um impacto psicossocial, né? E que daqui a pouco é um risco para surgimento de depressão e outras condições de saúde. No entanto, a gente sabe que existe essa necessidade dessa população se cuidar, né? Então, se é uma população com doenças crônicas, existe maior risco dessa população ter complicações graves ou até vir ao óbito em função da Covid. Então, atualmente, né, até que essa população não seja toda ela vacinada, não há outra forma de cuidado a não ser as pessoas se cuidarem e manter o distanciamento social. No entanto, há uma grande preocupação quando se trata da atenção à saúde e cuidado da atenção primária com essa população. Porque o que acontece em muitos municípios? A atenção primária ela não está organizada da forma como deveria para atender pessoas com suspeitas de Covid, né? E muitas vezes orienta que toda a população fique em casa.
E aí o que acontece? As pessoas que antes costumavam procurar a unidade básica para aferir a sua pressão, para fazer um teste de glicose, né, que seja para conversar com um profissional de saúde sobre problemas biopsicossociais, eles não estão mais indo. Então, o que a gente sugere? Que a atenção primária, né, é um grande desafio, mas que a atenção primária continue acompanhando essa população, mesmo que daqui a pouco seja via agente comunitário de saúde, via telefone, por meio de alguma tecnologia, porque se essas pessoas com doenças crônicas não forem acompanhadas, a gente vai ter resultado de piora das condições de saúde dessa população lá na frente, né? Uma população que não teve acesso à saúde, né, a tratamento e medidas de prevenção e promoção da saúde. Professora Marciane Kessler, do curso de enfermagem, nós teríamos uma série de outras questões para fazer para a senhora. A senhora está aqui pertinho da gente e nós certamente teremos novos contatos daqui para frente, pois esse tema realmente merece atenção também de nossa parte. Mas neste nosso primeiro encontro, acho que foi bem frutífero e nós gostaríamos de repetir isso mais adiante. Então eu queria agradecer mais uma vez a sua atenção e a sua disponibilidade por estar presente aqui conosco nesta edição, mais essa edição do programa Expressão Universitária. Então, mais uma vez o nosso muito obrigado pela sua presença, foi muito esclarecedora essa questão. E, afinal de contas, a senhora desenvolveu uma pesquisa que despertou interesse internacional. Então, certamente voltaremos a falar sobre isso. Então, mais uma vez, grato pela sua presença. E a você aí em casa, que semanalmente nos prestigia, nosso muito obrigado. Até a semana que vem. Fale a língua que seu mundo fala. Centro de Línguas URI Erechim, com apoio pedagógico da Cambridge University Press. Material didático internacional e professores com experiência no exterior. Centro de Línguas URI Erechim. Matrículas abertas.